Amém. Avancemos. Senhor, o que estamos fazendo é difícil. Portanto, nos conduza ao melhor pensamento, ao melhor raciocínio. Avancemos. Iniciaremos a leitura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Para compreendermos este texto, temos de entender o Brasil da época em que este texto surge. Vidas Secas surge em 1938, década de 30 do século XX, século passado. Tínhamos um Brasil completamente diferente em termos políticos e em termos econômicos. Um Brasil que estava se transformando muito rapidamente. Da economia essencialmente agropastoril, indústria muito pequena, e a lavoura dominando tudo, praticamente como uma monocultura, né? Um Brasil em que as cidades ainda eram muito pequenas e o Nordeste brasileiro tinha uma densidade populacional muito grande. Um Brasil completamente diferente do Brasil que temos hoje. Avancemos. Nordeste populoso e a economia agropastoril em efervescência, indústria apequenada. Durante o texto, acessaremos este livro que utilizaremos como reforço, Sociedade Brasileira Contemporânea. E também este outro livro, da professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A autoria deste texto aqui, de História da Economia e da Política Brasileira, é do historiador Rodolfo Stanque. Livro muito rico. Consultaremos essas inteligências durante a leitura da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mudança, capítulo 1. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. O sol era muito escaldante. A folhagem dos juazeiros apareceu ao longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. A figura do sertanejo num cenário totalmente caotizado, de escassez absoluta, extrema pobreza. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Anda, excomungado do capeta! Gritou-lhe o pai. Vejam como o pai se refere ao filho de modo extremamente embrutecido. São as consequências da extrema e absoluta pobreza, num cenário completamente escasso de semiárido nordestino, região desértica. Articulemos este texto com a história de José do Egito e de Moisés do Nilo, que já temos no nosso canal. Maravilha, Deus nos abençoe. Amém. A convergência divina, vamos lá. Anda, condenado do diabo! Gritou Fabiano contra o filho. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse,
espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. Excomungado do capeta, temos de sobreviver. Estamos no deserto dos diabos. Não tem comida, não tem água. E esse moleque atrasando a nossa viagem. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Urubus e humanos buscando sobrevivência. Anda excomungado do capeta! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. O embrutecimento espiritual, dadas as condições de extrema e absoluta pobreza, no semiárido nordestino, região desértica de escassez absoluta. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Vagueava sem rumo, sem norte, sem direção, sem destino. Com demandas imediatas de sobrevivência para hoje. Quanto ao amanhã, não sei nem como vai acontecer o amanhã. Impossibilidade de planejar o futuro. Muito grave isso. As consequências derivadas da extrema e absoluta pobreza. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde, vagueava sem destino. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Que sofrimento! Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Por ali. Nem forças para falar ela tinha. As consequências da muito extrema e absoluta pobreza. Em região desértica de escassez absoluta. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago. Todo encolhidinho, moleque, passando fome. Frio como um defunto, um verdadeiro semidefunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Por ali. Que sofrimento!